Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Mais uma vez estou eu aqui para gravar um vídeo e eu quero, acima de tudo, primeiro agradecer a Deus, né, e a você, meu irmão, minha irmã, quem dá os seus likes, seus dislikes, né? Muito obrigado, meu. Obrigado aos 387 amigos que eu construí. Mas é muito bom, viu? Muito bom. Estou muito feliz com 387 amigos. Bom, gente, eu deixo aqui, como sempre, o meu e-mail, meu telefone e também o endereço do meu blog. Pode acessar o meu blog, e ele tem de segunda a sexta um artigo novo sobre política, sobre economia, sobre qualquer... É variado, eu procuro todo dia, né? Antes, sempre deixando claro o seguinte, que a ideia do meu artigo, ela é isenta, né, de influência. Eu não, é antes de qualquer coisa, eu acordo, né, oro, como diz assim, né, abro os olhos, faço uma oração, vou cuidar dos meus afazeres e a primeira coisa que faço é o artigo. Então, para eu não sofrer influência da imprensa, das mídias sociais, da TV, né, e dos grandes jornais. Só depois desse artigo é que eu vou, então, para a leitura dos jornais. Fico contente quando o meu artigo tem sintonia com os editoriais dos grandes jornais do nosso país. É muito bom, significa que o meu artigo está antenado, está atualizado. O objetivo é esse, nos mantermos atualizados. Bom, gente, o título hoje que eu vou dar a esse meu vídeo diz assim: no Brasil, só pobre, preto e prostituta. Esse título não é meu, por isso eu estou colocando entre aspas. Porque de fato é. Se não, vejamos aqui. Né? Em sua coluna do jornal o Globo, hoje, o jornalista Merval Pereira, que é também presidente da Academia Brasileira de Letras, escreveu o seguinte: o Supremo Tribunal Federal está abusando do erro de errar por último. Como de fato a gente tem que concordar com o Merval Pereira. Quem sou eu, né? Eu até discordo também dele, às vezes concordo, né? O Merval Pereira merece, é conservador, alguns vão dizer, não, mas tem um pensamento interessante, né? E de fato, o STF tem deixado muito a desejar. Tanto é que já foi uma das instituições mais respeitadas e hoje em dia o STF está meio assim, vamos dizer assim, sem o apoio da população. Embora que o Supremo não pode decidir ouvindo a voz das ruas, e sim o que diz a Constituição. Deixar bem claro. Mas respeitar a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, é uma obrigação de todos nós. Então eu tenho muito medo, muito receio de falar e cometer crimes. De antemão já peço desculpas a você, meu amigo, minha amiga, se algum erro eu cometer, porque é de uma sensibilidade muito grande a gente ter a competência, né, para falar do STF. Mas vejamos bem, o STF ele não é proibido de mudar as tendências de votação, mudar a jurisprudência, mudar a doutrina, né? Isso é porque eu chamo de doutrinadores porque os ministros do STF, na maioria deles, são grandes escritores de livros, têm teses jurídicas, como Alexandre de Moraes, como Luiz Roberto Barroso, o Gilmar Mendes. Então, além de ministros, são grandes escritores. O Luiz Fux, né, tem belíssimas obras jurídicas publicadas de todo, que merece o nosso respeito. Mudar a posição de como decidir, né, no STF é normal. Só que a decisão no STF, por exemplo, o Lula foi preso, né, ficou um ano, deixa eu ver aqui quantos anos. O Lula foi preso, ficou 1 ano, 7 meses e 1 dia. Né? Por quê? Porque o STF tinha decidido que julgou ele na segunda instância, o STF, o preso já tinha que continuar preso, né, não podia aguardar os recursos em liberdade. Então o Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, foi para o TRF confirmou, aumentou até a pena dele, né? O Moro tinha condenado em 10 anos, parece que o TRF levou para 12 ou 13, né? E o STF manteve o Lula preso durante esse tempo, dizendo ele que realmente a decisão do STF era que foi julgado em segunda instância, já tinha que conseguir ser preso, automaticamente começar a cumprir a sentença e aguardar o recurso na prisão. Pouco tempo depois, muda de ideia.
né? Eles vão lá, depois de 5 anos da Lava Jato, eles descobrem que a vara de Curitiba não era adequada para julgar os processos contra o presidente Lula. Eles que o Fachin faz, né? O ministro Fachin decide mudar de ideia que não a vara de Brasília seria a vara competente. Então suspende todos os processos, todas as provas, né, contra Lula na vara federal de Curitiba e recorre para a vara federal de Brasília. Nesse intervalo, a boa parte dos crimes prescreveram e Lula está livre, novamente presidente da República. Isso aí, tudo bem, foi um erro, né? Aí vem agora o ministro Dias Toffoli, numa decisão monocrática, ou seja, isolado, e anula todas as provas da Lava Jato. Gente, peraí, não é assim também não. Quer dizer, agora todos aqueles que confessaram, todos aqueles que devolveram dinheiro, vão ter que se ressarcir. Porque se não houve crime, né, as provas não foram válidas, nada do dinheiro que a Petrobras recebeu de volta tem que ser devolvido. Devolver para quem? Para os ladrões? Claro que o Supremo há de julgar essa ação, essa decisão do Dias Toffoli deve modificar. Não é possível, né, que permaneça a decisão do ministro Dias Toffoli, anulando todos os processos da Lava Jato e obrigando a Petrobras a devolver dinheiro àquelas pessoas que confessaram crime e que fizeram delação premiada e se comprometeram a devolver recursos, né? Então é uma dificuldade muito grande da gente criticar o STF. Eu me sinto constrangido. Vocês já devem ter cansados dos meus vídeos sempre dando uma visão positiva do STF. Continuo com a visão positiva do STF. Ele é o último a falar sobre direito. A decisão do STF ela tem que ser uma decisão que tem que ser cumprida. Agora, infelizmente, né, ela tem sido, as decisões têm sido muito politizadas. E o STF não pode ser um órgão político. Vejamos por outro lado, né? Agora, será que o Alexandre de Moraes não está sendo o Sérgio Moro 2? Porque, veja bem, esse inquérito, né, sobre as fake news, que é legal, tem previsão, não foi uma invenção, né, do Dias Toffoli, no ministro Dias Toffoli. Tem previsão no regimento interno do STF que ele pode abrir inquérito, né, criar um inquérito e investigar. Agora, tudo que o Alexandre de Moraes está decidindo está no inquérito das fake news. Está no inquérito das fake news. Será que é tudo competência do STF, os crimes que lá estão? Já era para o STF ter decidido, vamos pôr fim a esse inquérito, julgar quem tem que julgar e começar tudo de novo. Mas não, tudo que acontece de crime vai para o inquérito das fake news. Vai para o inquérito das fake news. Agora nós estamos com esse problema do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, gente, ainda não é réu. Pelo menos ele é réu que eu saiba, o Bolsonaro só é réu no Superior Tribunal Eleitoral. Mas na Justiça Comum ainda não. Está tudo em fase de investigação. Essa delação do Mauro Cid, do Coronel Cid, né? Tudo isso ainda é em fase de inquérito, em fase da Polícia Federal. Pode ser que o Procurador-Geral da República diga, não achei crime, não encontrei viabilidade e pedir o arquivamento, né? O Ministério Público tem esse poder, o Aras que está saindo, graças a Deus, né? Acho que o Aras não vai permanecer na vara, na Procuradoria-Geral da República, porque o Augusto Aras foi, durante 4 anos, o advogado de Jair Bolsonaro, encobriu vários crimes de Jair Bolsonaro, né? E o Bolsonaro agora que estão falando em inquéritos. Então, Bolsonaro nós vamos ter um longo período ainda de falar sobre Bolsonaro, né? Bolsonaro não será preso. Eu não acredito que Bolsonaro será preso nos próximos dias, não nos próximos meses. Não, o Bolsonaro vai levar muitos anos, provavelmente não vai preso, porque quando esse inquérito vai para o STF, vão brigar para ele para o juízo comum, que eu acho que tem que ser, não pode ser no STF. A alegação de que, porque tem parlamentares, desmembra. O Bolsonaro tem que ser julgado por um juiz lá do Rio de Janeiro, ou por um juiz de Brasília, nada de ficar no STF.
Se ficar, vai levar ação e ação, recurso sobre recurso, e Bolsonaro vai levando, é o que o Bolsonaro quer. E Bolsonaro não será preso. E outra coisa, não é porque você está defendendo Bolsonaro, não, eu estou criticando Bolsonaro também. Mas se era para. Por que nem essa prisão do Mauro Cid? Né? Ele fica lá preso, aí faz acordo de delação premiada e soltam. E ninguém reclamou dessa prisão estúpida, uma prisão de mais de 4 meses, uma prisão preventiva. A prisão preventiva ela não pode se alongar muito no espaço, no tempo. Mas virou, aliás, eu já várias vezes aqui já falei que se pudesse a gente tirava a prisão preventiva do direito brasileiro, porque ela é uma prisão injusta, ela foi uma prisão de natureza do regime militar, da autoridade, da perseguição, né, da tortura, porque o que acontece? Eles queriam a prisão preventiva para que eles prendiam lá uma pessoa e esquecia lá no presídio. Então prende, esquece, depois ela confessa. Isso é tortura, gente, isso não é permitido. A prisão preventiva ela deve ter um prazo razoável. Não é deixar passar de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 anos. Isso era, quer dizer, o risco que colocava o Cid na ação, só porque ele fez o acordo de delação premiada e solta. Então ele já devia ter sido solto há mais tempo. Então tem muita coisa errada no judiciário, que as pessoas agem com muita emoção. E na parte de justiça não se pode agir com emoção. Tem que se agir com a lei, tem que se agir de acordo com a Constituição. Então, para a gente ver que o STF tem que fazer julgamentos honestos, julgamentos rápidos e que em pouco tempo, né, a gente assista que realmente não é só preto, pobre, prostituto que vai preso. Porque, por exemplo, o Collor foi no mesmo processo, quase no mesmo processo da Lava Jato, né? O Collor está lá condenado, parece que há 20 anos. Collor até entra com recurso, até os recursos serem julgados, Collor já provavelmente, tomara que ele viva muitos anos, já morreu. Collor não vai preso. Então o Bolsonaro, do mesmo modo, ele não irá preso, porque ele vai. Ainda nós estamos em fase de inquérito e já estamos falando de Bolsonaro preso. Esqueçam a prisão de Bolsonaro. Qualquer prisão de Bolsonaro agora ela é injusta, porque a não ser que fique provado que ele esteja atrapalhando a pauta, que ele esteja ameaçando testemunhas, que não é possível, não é difícil, ele pode fazer isso pela influência de um ex-presidente da República. Mas Bolsonaro, até ser julgado em todas as instâncias, vai levar aí uns 10, 20 anos para ele ser preso, para ser julgado. Então ele não vai ser preso. Essa é a realidade do Brasil. Porque o Brasil ele só prende o pobre, repito, o preto, o pobre e a prostituta, porque não tem quem defenda. Né? Aí o Ministério Público não tem, a Procuradoria-Geral da República não se interessa, a Defensoria Pública não se interessa, então julga lá, manda para a cadeia, enche os presídios, como é o nosso presídio, de mais de 800 mil presos, dos quais 240, 300 mil pessoas são jovens de até 24 anos, pretos e analfabetos. É essa a realidade do Brasil. Né? Quando você vai assim para a grande elite, porque a corrupção, né, como foi a Lava Jato, que, gente, tudo bem, a gente não pode aqui, eu não estou aqui, você Lula tem que ir para a cadeia, não, eu não estou aqui dizendo que o Sérgio Moro agiu correto. Eu apanhei muito condenando o Sérgio Moro. Eu dizia que o Sérgio Moro estava errado, tanto é que ficou provado que ele não foi imparcial, que ele fez, né? Ele e esse Delanol fizeram, tem a situação de Sérgio Moro hoje, né? Mas o pobre vai ficar preso, e o rico sai da cadeia. Então é preciso que o STF e o Brasil, né, passe a cobrar da sociedade, da justiça, mais rigor com a lei. Não é mudar a lei para favorecendo o rico. Quer dizer, o STF uma hora dizia, você foi julgado em primeira e segunda instância, cumpre a prisão. Aí muda de opinião para soltar o Lula. Aí o Lula agora se torna presidente da República. Que bom que o povo elegeu. Aí agora vai mudar para prender Bolsonaro? Não, tem que manter o mesmo padrão. Então o Bolsonaro não pode ser preso antes que quando tiver ação contra Bolsonaro, porque ainda não tem ação, ainda está na fase de inquérito na Polícia Federal, né?
Quando o Bolsonaro for condenado, ele tem direito a recurso, e a recurso, e a recurso. Agora, enquanto isso, aquele pobre que não tem como pagar advogado cumpre automaticamente a prisão. Como eu falei, dos 800, mais de 800 mil presos, todos são analfabetos, pretos e pobres. Ok, gente? A gente precisa de refletir. Não estou fazendo. É uma espécie de desabafo como cidadão? É. Eu não estou nem falando como advogado, estou falando como cidadão. A gente vê que nossos presídios estão lotados de pessoas presas, muitas delas sem julgamento, muitas dessas pessoas sequer sabem ainda por que estão presas, mas ninguém faz nada, porque o Ministério Público está pouco se lixando, a Advocacia Geral da União está pouco se lixando. Agora, quando é um rico, uma pessoa famosa que comete um delito, aparece logo as maiores bancas de advogado do mundo e a sociedade brasileira vai mudando sua forma de pensar. Desde que a pessoa seja rico, não tem crime. O Lula hoje tem crime? Não podemos dizer que a Lava Jato não existiu. A Lava Jato existiu. Houve descaminhos, houve desvio de verbas, né? E você vê como as coisas mudam, né? Agora há pouco, o presidente Lula, com todo o direito que ele tem, porque ele está livre da justiça, Lula não deve à justiça, né? Foi a Angola e lá fizeram uma reunião, né? Pedindo que o Brasil empreste a Angola 100 bilhões de reais para Angola fazer pontes, rodovias, ferrovias, construídas por quem? Pela Odebrecht, que mudou de nome, só mudou de nome. Mas, olha, se a Odebrecht montou, né? Será que é mentira? Que montou um departamento só de propina, né? Será que isso é tudo mentira? Não, gente, isso não é mentira. Isso existiu e existe até hoje nas grandes empresas. Essa troca de favores no governo federal. Agora, infelizmente, como eles têm bons advogados, o STF muda de opinião, né? E não pode, agora a gente não pode eu tenho que cobrar do STF que não mude de novo para botar Bolsonaro na cadeia, tá? Bolsonaro não será preso nem tão cedo, esqueça essa coisa de prisão de Bolsonaro, porque Bolsonaro tem o mesmo direito que teve os outros presos, direito a recorrer, como não é o caso do presidente Collor, que foi condenado a 20 anos e tem direito de estar solto e provavelmente não será preso, porque até o tempo que esse recurso dele seja julgado, Collor já tenha morrido. Espero que não, espero que Collor seja preso um dia, para pagar, para ver se no Brasil se faz justiça. Ok, gente? Olha, muito obrigado e desculpa tomar o tempo de vocês mais uma vez. Muito obrigado.